Abra sua Bíblia no Salmo 120. Salmo de número 120. E nós vamos fazer a exposição desse salmo, que é continuidade, portanto, das exposições que estamos fazendo até aqui, dos salmos, desde o primeiro até o de número 150. Diz assim a santa palavra de Deus: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. O que te será dado ou acrescentado, língua enganadora? Flechas agudas do guerreiro, com brasas vivas. Ai de mim que vivo em Meseque e habito entre as tendas de Quedar. Há muito tempo moro com os que odeiam a paz. Sou pela paz, mas até quando falo, eles insistem na guerra. Está aqui, Senhor, a tua palavra, e nós te pedimos que o Senhor nos ajude na compreensão dessa palavra. Ministra ao nosso coração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Este é um salmo que começa falando de angústia e termina falando de guerra. Olha só, que coisa. É uma poesia, mas é uma poesia que abre um trecho de outros salmos que também são poesias cantadas. Nós já pregamos aqui esta série de salmos e faz sentido que possamos dar sequência, porque estes salmos são a sequência das outras exposições. Este salmo abre, meus irmãos, um trecho dentro dos salmos, que é um trecho chamado Cânticos de Subida. É um grupo de salmos que vai do 120 até o 134. Todos os anos, o povo saía de casa e viajava para Jerusalém. Para quê? Prestar o culto. Todo ano era assim. E as comitivas vinham de longe, as caravanas vinham de longe. E é claro que eles não iam de carro porque eles não existiam. Eles iam a pé, levando crianças, idosos algumas vezes, levando as cargas nos lombos dos animais. Aqueles mais abastados tinham os animais que levavam as cargas e também o animal para levar pessoas, mas nem todos tinham essa condição. De tal maneira que, por tão grande que era a viagem, ela também era muito perigosa. Não só custosa, mas perigosa. E este salmo, embora ele termine falando de guerra e comece falando de angústia, você não pode apenas olhar para ele, porque ele é o início da caminhada. É como se os peregrinos tivessem apenas começado a cantar até chegar em Jerusalém. Portanto, nesta coleção de 15 músicas, esta é a primeira. E estes salmos são os salmos de peregrinação. Este é o nome. Na sua Bíblia deve ter salmos de peregrinação, em cima aí no título, ou cânticos de subida, ou cânticos dos degraus, qualquer coisa semelhante, porque é de subida mesmo, Jerusalém era no alto, e é no alto. E estes salmos nos mostra que também nós, e agora simbolicamente, não é? Apontando aqui o salmo para nós, que nós não somos turistas neste mundo, nós somos peregrinos. E problema nenhum em viajar a turismo, fazer turismo. Mas o fato é que a nossa vida aqui não é um turismo, é isso que quero dizer. A nossa vida é uma peregrinação. E nós vivemos num tempo onde as pessoas estão com pressa e estão em guerra. Não é verdade? A pessoa não pode ceder uma vez, a pessoa não pode perder um tempo,
Parece que as coisas estão muito apressadas em todo o tempo e parece que o mundo onde nós estamos vivendo é um barril de pólvoras. Que se você acender uma fagulha, der uma centelha, as coisas ao seu redor parecem que vão explodir. E às vezes nós, interiormente mesmo, estamos assim, dado cansaço ou tantas outras coisas. O fato é que se você se lembra bem, o Salmo 119 termina, veja, de maneira aparentemente negativa, mas não é. É alguém que está confessando a sua necessidade de Deus. Ele fala que é uma ovelha, como uma ovelha perdida. E o Salmo 120, ele começa nesse tom. É uma ovelha que precisa de direção. O Salmo 120 é o salmo de alguém que acordou para a realidade e viu que não estava a passeio nesse mundo, que as coisas são difíceis, que as guerras são reais e que, embora nós queiramos que o mundo melhore, nós sabemos, eu e você, ele está de ladeira abaixo. Já percebeu isso? O mundo vai mal. Mas veja, nós estamos apenas no caminho. Esse não é o fim e nós não chegamos ainda. Esse é o ponto. E ele começa então. Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Vamos dizer isso juntos? Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Este verso é a chave do texto, não perca ele de vista. Porque se tu ler o texto sem se lembrar deste primeiro verso, a esperança é perdida. Todas as vezes que você ler um verso, lembre do primeiro. Lê o segundo, lembre do primeiro. O salmista, embora vá dizer que o mundo não está bem, ele já começa com esperança. Eu clamei e Deus me respondeu. Vou contar uma história difícil para você, mas antes deixa eu lhe dizer, Deus respondeu as minhas orações. Tá certo? É importante que ele diga isso. E ele começa falando de angústia. O Salmo fala de mentira, você vê isso no Salmo. O Salmo fala de calúnia, língua enganadora. O Salmo fala de maldade, porque há homens que odeiam a paz e amam a guerra. Mas esse verso 1 é um verso de esperança. Palavras muito difíceis estão sendo sucedidas umas às outras no texto. Mas o primeiro é uma âncora de esperança. Meus irmãos, nós precisamos começar com aquilo que nos dá esperança. Você tem uma história difícil? Todos temos. A nossa esperança vem do mesmo lugar, é o nosso Deus. Ele ouve as nossas orações. E por enquanto que está cercado de grandes perigos, ele ora. Olha o verso 2. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Nós sabemos, meus irmãos, que nós estamos cercados por um mundo ímpio. E ele está dizendo aqui para Deus, Senhor, as coisas não vão bem. O crente é alguém que, embora tenha contentamento em tudo que Deus dá, ele não está satisfeito com este mundo. Ele pode ter tudo que precisa aqui, mas só se satisfaz com coisas do alto. Ele sabe que está cercado de coisas difíceis e que se ele não tiver a esperança nas coisas do céu, para ele não tem graça. Deixa eu ler para você o que Eugene Peterson escreveu, isso já há muitos anos. Ele disse o seguinte: uma pessoa precisa estar totalmente aborrecida com o modo que as coisas estão para encontrar a motivação para partir no caminho cristão. Enquanto pensarmos que a próxima eleição poderá eliminar o crime e estabelecer justiça, ou que um novo avanço da ciência poderá salvar o meio ambiente, ou outro aumento de salário pode nos dar um empurrãozinho para sair da ansiedade para uma vida tranquila, não é provável que nos arrisquemos nas árduas incertezas da vida da fé. O indivíduo tem que estar farto com os modos do mundo antes que ele ou ela adquira um apetite pelo mundo da graça.
Em outras palavras, nós só conseguimos, meus irmãos, nos apetecer das coisas espirituais e eternas quando nós nos enojamos das coisas do aqui e do agora. Já parou para pensar por que Deus permite tantas coisas ao nosso redor que são difíceis? Será que não é para nos avisar que o céu ainda não chegou? E quantas vezes, por pior que esteja o mundo, nós conseguimos nos ancorar aqui e ali, cheios de amores, neste sentido de amar as coisas daqui? Esta posição do salmista é a posição de alguém que já enjoou desse mundo, já enjoou das mentiras dos políticos, já enjoou das falsas religiões, já enjoou do marketing que oferece felicidade a todo custo e instantaneamente, já enjoou do psicologismo religioso que tenta curar aquilo que só Cristo pode curar. Perceba, portanto, ele está dizendo: Senhor, me livra das mentiras. Me livra, Senhor, porque na verdade eu sei o que acontece ao meu redor. Eu não quero um coração anestesiado, eu quero um coração curado. Este é o ponto do salmista. Porque as mentiras do mundo, elas não levam Deus em consideração. Já parou para pensar nisso? Por exemplo, o mundo fala de amor, mas não quer dizer que Deus é amor. Aliás, disseram que estas são as Olimpíadas do Amor. Já viu isso? Olimpíadas de Paris, as Olimpíadas do Amor. Bom, falam de paz, mas esquecem-se do príncipe da paz. São línguas mentirosas. Falam que todos os caminhos levam a Deus, mas não consideram que Cristo é o único caminho que leva a Deus. Falam de tolerância, mas eles não toleram a verdade de Deus. Eles amam lindas frases de casamento ou festas de casamento, mas eles ignoram que Deus fez apenas macho e fêmea. A estes Deus criou. Estes ou estas línguas mentirosas, eles falam do bem, mas desde que o bem deles venha em primeiro lugar. Falam de beleza física e mentem tanto sobre isso que há pessoas pagando tudo o que podem para que se pareçam com eles. O mundo diz defender as mulheres, por exemplo, mas fala isso de maneira mentirosa, meus irmãos, porque escraviza as mulheres dizendo quanto elas têm que ganhar, o que elas têm que vestir, se têm que casar ou não, e quanto elas devem pesar. Já pararam para pensar nisso? Vocês viram nos últimos jogos que um homem que se diz mulher entrou no ringue e bateu numa mulher e venceu uma luta? Ou vocês não sabem que isso acontece? Isso já aconteceu no mundo do MMA, você sabia disso? Um homem diz, eu me sinto mulher. Então ele se inscreve em uma competição feminina. Isso já aconteceu na natação também. E é claro, os pulmões dos homens são maiores, e a condição física é superior, e é claro, isso é visível. Não estamos falando de dignidade, nem de mente, nem de inteligência, apenas de questão física. E ele vai lá e vence o primeiro lugar, mas entre os homens ele era o 25º. Ele entra, soca o rosto de uma mulher, porque ele se considera mulher. Ei, vocês entendem que o mundo fala tantas mentiras? Onde estão as feministas dizendo, salve as mulheres agora? O salmista está dizendo, Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Eu não quero acreditar nessas coisas. As mentiras do caminho, elas vão se multiplicando. Essa é a razão pela qual, 2 Pedro capítulo 2, versículo 7, vai dizer que Deus livrou o justo Ló. E é dessa maneira que nós devemos orar. Senhor, ajuda-me como o Senhor ajudou o justo Ló, atribulado pela vida indecente daquelas pessoas sem princípios. Como disse Pedro, ajuda-me, Senhor, a não crer na mentira dessas pessoas. O salmista está aqui, meus irmãos, orando enquanto caminha.
O salmista sabe que a solução dele não está nos governos humanos, está no governo soberano de Deus. Você entende isso? Nós já cremos nisso, meus irmãos. Veja, o salmista está na sua bifurcação e o Senhor está iluminando a bifurcação. Veja o verso 3. O que te será dado ou acrescentado, língua enganadora? Lê comigo o verso 4. Flechas agudas do guerreiro com brasas vivas. A pergunta do salmista aqui é a seguinte: Senhor, o que o Senhor vai fazer com eles? Eles estão mentindo? As pessoas, como disse o Salmo 73 lá em Asaf, seguem a mentira deles? Eles parecem sadios? Eles parecem fortes? Lembra da reclamação de Asaf? O Senhor vai fazer o que com eles? E aí ele responde: o castigo vem na mesma medida. Se eles estão ferindo com a língua, veja o verso 4, flechas agudas do guerreiro com brasas vivas virão contra eles. Veja, esse tipo de juramento, não é? Esse tipo de retribuição é uma mentalidade muito clara na visão judaica, na visão hebraica, não é? O mal que se faz é o mal que virá, é o mal que Deus retribui sobre aqueles que não se arrependem. Não é? O fato é que a Bíblia fala da língua de muitas maneiras. No Antigo Testamento, por exemplo, você vê o salmista, no Salmo 57, versículo 4, falando da língua como uma espada afiada. O profeta Jeremias, por exemplo, no capítulo 8, capítulo 9, versículo 8, vai falar da língua como uma flecha mortífera. Mas quando nós olhamos para Provérbios, aí nós temos muitas coisas sobre a língua. No capítulo 26, nos versos 18 a 20, o texto diz assim: como um louco que atira brasas e flechas mortais, assim é o homem que engana o próximo e diz: fiz isso de brincadeira. Foi brincadeira. Já lançou a flecha, já lançou o veneno, já lançou a flecha mortal. E o verso 20 diz assim: sem lenha o fogo se apaga, e sem o difamador o conflito cessa. Por que tem conflito, gente? Porque tem difamador. A hora que o difamador for calado, acabou o conflito. A hora que a língua bifurcada de serpente for calada, acabou o conflito. A hora que as flechas inflamáveis de Satanás forem caladas, acabou o conflito. Tiago também fala sobre isso. No capítulo 3, nos versos 6 a 8, ele diz assim: a língua também é um fogo. Preste atenção. Sim, disse ele. Como um mundo de maldade, ela é colocada entre os membros do nosso corpo, contamina todo o corpo e põe em chamas o curso da nossa existência, sendo por sua vez, agora lê comigo, sendo por sua vez posta em chamas pelo inferno, ou seja, o inferno acende a tocha que é a língua, e a língua vai colocando fogo em tudo. Meus irmãos, o crente pode ter língua de tocha de Satanás? Deu para entender? Pois toda espécie de feras, verso 7, aves, répteis e animais marinhos doma-se e tem sido domado pelo gênero humano. Mas nenhum homem pode domar a língua, e é um mal que não se pode conter, está cheio de veneno mortal. O salmista está dizendo: meu Deus, aqueles que estão mentindo contra o Senhor neste mundo, aqueles que estão mentindo para as pessoas, dizendo paz, paz, onde não há paz, aqueles que estão contrariando a tua palavra, lança estas flechas contra eles, não permita que entre no coração das pessoas. E ele então lamenta: ai de mim que vivo em Meseque e habito entre as tendas de Quedar. Meseque é uma
tribo muito distante da Palestina, milhares de quilômetros da Palestina. E Quedar também é uma tribo não civilizada, é uma tribo beduína, um pouco distante ali dos arredores daquela região. O que o salmista está dizendo, olha só que coisa. Ele está dizendo, veja, eu estou aqui, eu me sinto numa terra estranha. O que ele quer dizer neste Salmo 120, que é o primeiro de todos, salmos de peregrinação, eu estou no início do caminho e eu não estou onde deveria estar, mas eu estou olhando para onde eu quero estar. Eu me sinto perdido onde eu estou. Eu me sinto como se eu estivesse em um lugar estranho, como se eu fosse estrangeiro, mas eu estou caminhando para Jerusalém. Ao mesmo tempo que isto é um lamento, isto também é um grito de esperança. Meus irmãos, nós já chegamos na glória? Não. Às vezes você também se sente extraterrestre ou só eu? Pelo menos mais uns quatro aqui, pronto, 5, 6, ok. Obrigado, Senhor. Nós somos extraterrestres. Por quê? Porque nós não fomos criados para este tempo, fomos criados para a eternidade. O Senhor já lançou mão do nosso coração. O Senhor já nos deu uma natureza que só se encaixa com as coisas dele. Mas ainda assim nós estamos presos aqui, agora. Temos que ouvir a ladainha do mundo, sim. Temos que estar cercados de mentiras ainda, sim. Temos que passar pelas injustiças, sim. Hoje, num grupo de pastores, recebi uma informação de um irmão que mora, de um pastor que tem um amigo, de um pastor que tem o seu irmão que mora na Venezuela. E esse irmão desse pastor que está lá foi parado hoje pela polícia, acusado de incitar o povo contra o governo. Essa é a maldição do comunismo. Meus irmãos, tudo isso não passa de um verdadeiro fantoche nas mãos de Satanás, homens maus fazendo a vontade do diabo. E nós não estamos falando de coisas partidárias aqui. Nós estamos tratando das coisas espirituais. Porque não há não crentes sendo presos assim. Apenas aqueles que professam a fé em Cristo. E eu não sei se você percebeu, mas talvez não esteja longe que vivamos isso aqui também. E que o nosso remédio não é um remédio político, mas nós não podemos esquecer de manifestar a verdade enquanto podemos. E nós não estamos falando de uma verdade que é uma verdade que anestesia, que cura para agora, mas é a verdade do reino de Deus. O Rei Jesus Cristo está voltando e é a defesa de seu povo. Diante disso, o salmista diz, eu não cheguei ainda, mas eu preciso chegar. E ele conclui, há muito tempo moro com os que odeiam a paz. Sou pela paz, mas até quando falo, eles insistem na guerra. A síntese é, eu quero viver em paz, porque o Senhor já me deu paz, mas eu estou no meio da guerra. E aqui nós temos a resposta, por que o Senhor ainda não fez aquilo que nós gostaríamos que Ele fizesse, ou seja, que aniquilasse todo o mal. Meus irmãos, se nós já amamos tanto esse mundo e as coisas desse mundo, o ser humano é assim, com tanta coisa difícil, nós jamais iríamos querer o céu com Cristo, se essas coisas estivessem perfeitas aqui e agora. É para olhar para os lados e perceber, sim, as coisas vão mal. Nós estamos em Meseque, nós ainda não saímos de Quedar, mas nós sabemos que os nossos pés estão apontados para a subida. Para Cristo, para onde Ele está. Eu sou pela paz, o Senhor me deu paz. Mas quando eu abro a boca, as pessoas querem guerra. E é por isso que o Senhor vai despertando o nosso ser para Ele mesmo. No último
sermão de Moisés, no capítulo 32 de Deuteronômio. 32 de Deuteronômio é um sermão lindo de Moisés. Ele começa exaltando ao Senhor, chamando os céus e terra para ouvir essa pregação que fala dos atributos de Deus. E no versículo 11, ele vai dizer: como a águia que desperta a sua ninhada, assim só o Senhor nos guiou. A águia que voaça sobre os seus filhotes. E ele está fazendo esta alusão. E ele diz, ela estende as asas, pega-os e leva-os consigo. Ou seja, a mesma águia que empurra o filhote penhasco abaixo, é a mesma águia que vai buscar para ensinar o primeiro voo. Assim o Senhor nos guiou. Senhor, está tão difícil as coisas. Meu irmão, é que se tiver muito bom, a gente não deseja o céu e a gente não bate as asas. Nós não alçamos voos mais altos. O Senhor deseja coisas mais sublimes para nós. Concluindo, nós precisamos lembrar do primeiro verso. Não termine com a palavra guerra. Volte. E o texto fala, na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Alguém disse que quando uma tempestade quebra o silêncio, o tolo, ele olha para o relâmpago com medo, mas o sábio olha para o caminho iluminado. Não podemos ser tolos de ficar observando as coisas que nos dão medo. Precisamos perceber que através dessas coisas Deus está abrindo caminho para Jerusalém chegar. Tudo bem, gente? É bênção para nós. 3 maneiras disso fixar no nosso coração. Primeiro lugar, quando a angústia bater no teu coração, busca o teu Deus. Foi isso que o salmista fez? Precisamos fazer isso. Todos nós vamos nos sentir em Quedar e Meseque alguns dias, se não por muitos dias. Volta e meia a gente vai ter um pico da transfiguração assim. Mas muito da vida é o chão da fábrica. Portanto, quando a angústia bater, você precisa orar a Deus, que é a sua defesa. Segundo lugar, nunca permita que a sua língua seja usada como a língua dos mentirosos deste mundo. Amém. Amém. Use sempre a tua língua para abençoar alguém. Meu irmão, tu viu aquela briga? Estamos orando por isso. E você está orando por isso? Tu fala de oração, meu irmão, maledicente até espeta. É verdade. Comece com a couraça da justiça, o capacete da salvação, a espada na sua mão. E veja, não permita que a sua língua seja usada para o mal, mas para o bem. Terceiro, não espere o melhor da sua vida aqui. O Senhor já deu o melhor que já tinha para nós, que é Cristo. Mas veja, nós ainda estaremos com Cristo. Cristo já marcou o nosso assento lá. Nenhuma abertura de jogos desse mundo, nenhuma peça que seja, nenhuma produção hollywoodiana que seja, faz qualquer alusão à grande festa do dia que seremos recebidos para nos assentarmos com Cristo. Portanto, veja, não fique olhando para este tempo aqui achando que as coisas melhores virão aqui, porque não virão. Nós ainda não chegamos em casa. Último lugar, olhe para Cristo, olhe para o Senhor. Quando as coisas se abaterem, olhe para o nosso Senhor Jesus. Que Ele nos abençoe nessa noite. Graça do Senhor esteja sobre nós. Vamos ficar de pé. Vamos encerrar. Meu Deus, por Tua palavra te louvamos e que essa palavra não saia do nosso coração. Meu Deus, fortalece a nossa vida, Senhor. Senhor, nós precisamos tomar decisões, dar passos importantes
Nós precisamos, meu Deus, da Tua presença na nossa vida. Ó Deus, não nos permita acreditar nas mentiras de Satanás, nas mentiras deste mundo. Seja o Senhor glorificado em nossa mente, em nossa língua, em nossos pés. A nossa mente seja guardada, Senhor, das flechas de Satanás. A nossa língua seja usada, Senhor, como instrumento Teu, e os nossos pés sejam voltados para Jerusalém celestial. Ajuda-nos assim em nome de Jesus. Amém. Boa semana, que Deus abençoe a todos. Amém. Discípulos.